Lucas 18, verso de número 1. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Irmãos, a causa daquela mulher era uma causa extraordinária. Era uma causa praticamente impossível. Jesus conta essa parábola, ele descreve um contexto em que fica evidente a aparente falta de forças que aquela mulher teria de fazer a sua ação andar para frente. Jesus coloca a mulher no contexto dessa parábola como alguém que a princípio não tinha uma ajuda natural, não tinha ali o seu esposo naquele momento, ela não tinha uma ajuda próxima de alguém, ela tinha um adversário, ela tinha alguém que lhe fazia mal, e o juiz que deveria agir naquela causa era alguém, como a palavra descreve, que não temia a Deus e não tinha sensibilidade nenhuma para homens. Fala comigo, misericórdia. O que aquela mulher tinha para fazer uma causa extraordinária andar? O que aquela mulher poderia fazer diante de tanta situação contrária, difícil, de falta de suporte? Jesus começa a parábola dizendo da importância do dever de orar sempre e nunca esmorecer. A oração tem o poder de mover causas paradas. Eu vou repetir. A nossa oração tem o poder de mover causas que estão paradas. Talvez você já teve uma situação que precisou ir para a justiça, e aí você entra, hoje é muito fácil, você entra no site e vê ali uma causa, uma consulta processual, e talvez no início do seu processo você entra, aí tem aqueles trâmites iniciais, você vê, já foi daqui para lá, para lá, para lá, para lá, aí você se anima com aquele contexto, só que talvez passam 2, 3 dias, cai num departamento, cai numa gaveta, aí você olha uma semana depois, nada andou, um mês depois, nada andou, 6 meses, tem pessoas que esperam anos e a sua causa fica parada. Mas a oração tem o poder de mover causas extraordinárias. Aquela mulher clamava ao juiz dizendo: julga a minha causa. Em outras palavras, aquela mulher estava falando: eu sei que eu tenho um direito, e eu estou clamando por justiça, porque a minha situação hoje não está de acordo com o direito que eu tenho de viver. E em Cristo Jesus nós temos direitos que nos foram dados por filiação através da salvação que Ele nos deu. Quem tem direitos em Cristo Jesus, diga aleluia. Agora sou eu quem devo buscar em oração, e sou eu quem devo buscar na perseverança os direitos que Ele me deu. Você tem o direito a uma paz que excede todo entendimento. Jesus falou: a minha paz eu vos dou. E a busca pela oração vai trazer essa paz ao nosso coração. Nós como igreja temos o direito
de não vivermos debaixo de vergonha, pelo contrário, a recebermos de Deus uma porção dobrada de honra nos lugares em que fomos envergonhados. Quem já passou por algum dissabor na vida e crê no Deus de dupla honra, diga aleluia. São direitos que nós devemos buscar em oração, em insistência, como aquela mulher. E não interessa se parece que um lado não se importa, e não interessa se parece que a causa é impossível. Em Cristo Jesus, os direitos que eu tenho na sua palavra, é Ele mesmo quem me garante, aleluia. Ela conhecia os seus direitos, e nós precisamos conhecer as Escrituras. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus, porque o homem erra, como Jesus nos ensinou, por não conhecermos as Escrituras, nem o poder de Deus. Um cristão que não lê a palavra, um cristão que não medita na palavra, mais do que ler a palavra, não medita na palavra, é um cristão que vai viver muito aquém do que Deus lhe chamou para viver. Quantos amam a palavra de Deus? Diga aleluia. A palavra é luz para os nossos olhos. A palavra é lâmpada para os nossos pés. Quando você lê a palavra, e talvez você olha para a situação da sua família, você olha para alguma área da sua vida, vem a luz de Deus e nos revela, isso não devia estar assim. Isso não deveria ser assim. Eu vou então esmorecer e retroceder, ou eu vou como aquela mulher, me levantar e clamar por justiça, clamar ao Deus que é fiel à sua palavra. E eu quero encorajar você que tem causas extraordinárias, causas impossíveis. Se você vê na palavra um direito para essa causa, não desista, meu irmão. Não desista, minha irmã. Aquela mulher, ela insistiu contra todos os contextos negativos que ela tinha. Ela insistiu em buscar a justiça, mas ela não julgou a própria causa. Tem vezes que a gente quer julgar a própria causa. Fala comigo, misericórdia. Julgar a própria causa não é nossa função. Eu devo conhecer a palavra, eu devo buscar a Deus em oração e agir no natural, mas eu devo sempre confiar na justiça que virá de Deus. Quem está entendendo diz amém. Fazer justiça com a própria mão é um laço. Às vezes você foi injustiçado, às vezes fomos injustiçados, né, num contexto profissional específico, e aquilo ali foi tão pesado, agora é minha vez, eu vou vingar. A palavra diz que Davi foi ungido por Deus, jovem. Saul perseguiu Davi. Davi foi ungido para ser rei. Ele tinha unção, ele tinha o favor do povo. As canções de Israel falavam, Saul venceu 1000, Davi venceu 10.000. Ele tinha todo um cenário favorável para fazer justiça com as mãos dele, mas ele entendeu que a verdadeira justiça na vida dele não deveria vir da sua ação justiceira, mas da justiça que vem de Deus. Ainda que nos sintamos injustiçados, devemos esperar com fé, com oração, com perseverança, mas devemos esperar Deus agir na causa. A vingança pertence ao Senhor. Quando nós agimos na força da carne, talvez até justificados por um contexto bíblico desvirtuado, aquilo vai trazer mais arrependimento do que bênção. Aquilo vai, não sei como é a frase, mas o princípio é mais ou menos assim: se você falar tudo o que você quer falar, na hora que você se sente injustiçado, você vai ter 10 segundos de grande realização, né? Pronto, falei tudo. Mas vai colher, talvez por muito tempo, o dissabor de ter falado o que não devia, na hora que não devia. Quem entende isso, diga misericórdia. Nós não devemos tentar fazer com a própria força. Davi, quando ele tentou fazer contra Saul, a palavra diz que ele cortou a ponta do manto ali de Saul. Na hora que ele fez aquilo, o coração pesou.
E você com uma causa extraordinária, nós com uma causa extraordinária, talvez em alguma área da nossa vida a gente dê um passo além do que devia ir. Nessa hora, se o Espírito Santo está inquietando você, está falando, olha, não exceda, olha, segura no vocabulário, olha, não faça isso por vingança, olha, segura nessa linha e retroceda, confia em mim, porque eu farei melhor do que você imagina. Ouça essa voz, meu irmão, é a voz do Espírito Santo. É a voz do Espírito Santo. A palavra diz, o profeta nos ensina, que se nós estivermos andando pelo caminho e começarmos a nos desviar para a direita ou para a esquerda, de trás de nós, nós ouviremos uma voz dizendo, não, 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 esse é o caminho. Essa é a voz do Espírito Santo de Deus, que pode vir no momento da palavra, que pode vir no momento de oração, que pode vir no momento de leitura da Bíblia, que pode vir num aconselhamento pastoral que você tem. Confia na justiça de Deus. Jesus é o maior exemplo de alguém que confiou na justiça de Deus. Jesus, Filho de Deus, o próprio Deus, quando ele estava se entregando, porque Jesus não foi preso pela força do diabo, Jesus se entregou. Alguém tenta cortar a orelha, né? Tenta afastar os soldados que vieram prender Jesus. Jesus fala o seguinte, olha, vocês acham que se eu quisesse, eu não poderia ter orado para o meu Pai? Ele mandaria milhares e milhares e milhares de anjos. Por que Jesus não fez aquilo? Porque Jesus estava esperando na justiça de Deus. Por mais difícil que possa parecer nessa noite, eu não sei para quem é essa parte da palavra, mas eu sei que o Espírito Santo fala com todos nós também. Por mais difícil que pareça esperar na justiça de Deus, na sua causa extraordinária, continue esperando sem esmorecer, confiando, porque Deus é juiz justo e Ele não falhará. Aleluia. Aquela mulher não julgou a sua própria causa, e ela teve o entendimento também de que o seu adversário não era o seu juiz. Irmãos, isso é um ensinamento da parábola para mim. Se aquela mulher começa a brigar, a amaldiçoar, difamar aquele que devia julgar a sua causa, ela ia perder foco, ela ia perder tempo. Ela tinha um adversário, a Bíblia diz que ela tinha um adversário, mas não era o seu juiz. E preste bem atenção nisso, porque muitas vezes o diabo vai tentar nos levar a desgastar com pessoas que não são nossos adversários. E às vezes a gente, por falta de ajuda de alguém, no entendimento de que alguém não me dá o suporte que eu queria, eu então passo a brigar com alguém que eu não deveria brigar. O nosso adversário, na verdade, são as forças malignas, os demônios, o diabo. Essa é a nossa guerra espiritual. Nós não podemos cair no laço de entrar numa briga carnal, seja com quem for. E às vezes é difícil. Quem concorda que é difícil falar é verdade. O entendimento que a minha luta não é contra o meu cônjuge. A minha luta não é contra alguém que me fez mal. Deus é juiz, Deus agirá. Mas a minha luta não é contra aquela pessoa. A minha luta, na verdade, é a luta de Jesus, que Ele já venceu, a luta contra as forças malignas. E eu não sei qual que é a ação maligna que o diabo está fazendo contra você, mas continua confiante no Deus da batalha, no Senhor dos exércitos. Não se distraia, meu irmão, com um conflito desnecessário. Continue intercedendo em guerra sim, mas em guerra espiritual. Nossa luta não é contra carne nem sangue. Algumas vezes dá vontade de lutar na carne, mas essa é a luta que não traz ganho nenhum. A nossa verdadeira luta, Deus luta por nós. Aquela mulher entendeu quem era o seu adversário e ela teve perseverança para nunca esmorecer. Se aquela mulher fala, esse sistema é corrupto, juiz é corrupto, sistema de justiça é corrupto, não vai dar em nada não, vou largar essa causa. Foi isso que Jesus ensinou nessa passagem, irmãos? Jesus deixou bem claro no final da passagem, o juiz não converteu.
Jesus deixou bem claro no final da passagem. Ele falou, não mudou, o coração do ímpio não mudou, mas Deus agiu mesmo assim. Nós não podemos ser cristãos que vivem com mentalidade de derrotado. Ah, mas o mundo é mal mesmo. Vai melhorar? O coração do mal, só Jesus pode salvar, mas a maldade do mundo vai continuar. Agora, isso não nos impede de vivermos como igreja, direitos que Jesus conquistou na cruz. A maldade do ímpio não pode reter um direito que Deus deu a você e a mim. Isso foi conquistado por Cristo Jesus. Nós não podemos esmorecer. Você pode aplaudir o Senhor. Nós não podemos esmorecer. Todo dia aquela mulher via um não, uma indiferença, um desprezo, mas isso não deixava o coração dela esmorecer. O apóstolo Paulo diz, logo depois de falar, aliás, ele fala com a igreja, de Efésios, ele fala assim, olha, não deixa as minhas tribulações fazerem vocês desanimar. E na sequência ele fala, por essa causa eu me coloco de joelhos, para que vocês sejam fortalecidos mediante o poder do Espírito no homem interior. Paulo está falando, não deixa nenhuma tribulação, nem a tribulação que o apóstolo Paulo sofre, nem uma tribulação que alguém que você admira sofre, não deixa nenhuma tribulação te fazer esmorecer, e por essa causa eu me coloco de joelho, por essa causa a fonte da vida se coloca de joelhos, por aqueles que estão esmorecendo, ou talvez estão se sentindo enfraquecidos pelas tribulações do mundo, ou por situações que passam com alguém amado, por essa causa nós nos colocamos de joelho, para que sejamos fortalecidos no nosso homem interior, mediante o Espírito Santo de Deus, o poder do Espírito Santo de Deus. Orar sem cessar, e nunca esmorecer. E para encerrar, irmãos, aquela mulher tinha fé numa justiça maior, a última instância. A última instância sempre é Deus. Sempre, sempre, sempre será Deus. Um dia todos nós vamos chegar diante de Deus, diante do justo juiz. E como eu acabei de falar, aquele homem, juiz, falava, eu não temo a Deus, e eu não temo a homem algum, mas eu vou julgar a causa dessa mulher. Talvez você está esperando algumas situações mudarem, para então achar que a sua resposta virá. Deus pode te responder sem essa situação mudar. Quem está entendendo diz amém. Deus pode trazer o que oramos, sem mudar contextos que achamos que precisam ser mudados. Se o juiz da parábola decide mudar ou não, é um problema dele. Mas a mulher que conhecia o poder da oração, a mulher que conhecia o seu Deus, ela teve a sua causa julgada pelo justo juiz. Jesus diz, olha, se até esse juiz iníquo respondeu o clamor de uma mulher perseverante, quanto mais o justo juiz terá pressa em responder àqueles que o clamam, ainda que pareça demorado, e tem vezes que parece demorado. Quem que é apressado aqui? Tem alguém apressado aqui? Alguns só, Depende para quê, Depende para quê, Depende, para algumas coisas eu sou apressado, para outras não, Para causas extraordinárias a gente tem pressa, Quem tem pressa, Afinal é extraordinário, Temos pressa. E para quem tem pressa, tudo mais parece demorado. É ou não é verdade? Para quem tem pressa, porque a causa é extraordinária, todo o restante parece demorado. Mas o justo juiz também tem pressa. Só que ele não vai deixar a pressa atrapalhar aquilo que precisa acontecer, para que ao recebermos o direito, possamos desfrutá-lo em plenitude.
Deus não deixa a pressa atrapalhar a bênção completa que Ele tem para entregar. Quem está entendendo diz amém. E Jesus está falando, ainda que pareça demorado. Em outras palavras, Jesus está falando, sim, vai parecer demorado de vez em quando. Vai parecer demorado. Tem vezes que Ele nos responde antes de clamarmos. E que maravilhoso é isso, porque o nosso Deus é um Deus gracioso. Tem coisas que você pensa, uau, se eu parar para pensar, eu nem cheguei a orar por isso, mas o Senhor me deu, Ele é maravilhoso. Agora tem outras que nós oramos, e Deus parece demorado. Mas Deus não tarda, o tempo de Deus é perfeito, meu irmão. Você que tem uma causa extraordinária, quero te encorajar a continuar apresentando ela diante do justo juiz. Não esmorecer, ainda que um sistema pareça não cooperar em relação à sua causa. Não alimentar expectativas demais em relação à mudança de um contexto específico, mas colocar a sua certeza de que Deus agirá, mudando ou não mudando aquele contexto, Ele agirá. E descansando, porque Ele é o justo juiz. Ele é o justo. A vingança pertence ao Senhor. O Senhor sabe de cada causa. O Senhor sabe. Se tem alguém que sabe o que é ser injustiçado, foi Jesus. Se tem alguém que sabe quão corrupto o sistema humano é Jesus. Mas Ele continuou vivendo a sua causa, confiando na justiça do Deus Todo-Poderoso. Nós servimos ao mesmo Deus. Nós servimos a mesma causa. Ele é fiel, amém? Eu quero convidar você a se colocar de pé. Aleluia. Feche os seus olhos, por favor. Talvez nessa noite existem causas que são familiares. Você orando pelo seu filho. Talvez a sua causa é um contexto de saúde. Talvez sua causa é literalmente uma causa na justiça. Parou num contexto aí de anos e não anda. Meu irmão, Jesus foi muito claro. O dever de orar sempre e nunca esmorecer. Porque o que Jesus quer achar de fato é fé. Fé na terra. Ele encerra a parábola falando, eu vou achar fé na terra. Porque o que move a causa é a fé. É a oração, é a perseverança. Ah, Senhor, nessa noite nós colocamos mais uma vez causas diante do Senhor. Colocamos diante do Senhor, não firmados na nossa própria justiça. Não queremos fazer justiça com a nossa própria mão, porque nós somos falhos, meu Pai, mas confiamos baseados na Tua Palavra. Senhor, clamamos baseados na Tua Palavra. Senhor, causas que estão, Deus, sendo apresentadas, Deus, com base num versículo da Tua Palavra, com a Palavra Santa do Senhor que foi liberada. Pai, nós clamamos que o Senhor possa nessa noite, meu Pai, liberar, Deus, essas causas. Se depende de alguém, de um coração endurecido, que o Senhor coloque a Tua mão. Se depende, meu Pai, de uma liberação, Deus, para uma cirurgia, que o Senhor coloque a Sua mão. Oh, meu Pai, se for a Tua vontade, faça o Senhor mesmo a cirurgia e cure essa vida, meu Pai. Nós declaramos milagres, declaramos provisão, declaramos a liberação do sobrenatural, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor.